Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem aí o final de semana. Bora lá para as nossas aulas. Hoje já é 31/8, último dia do mês. Peguem então a apostilinha de ciências, página 108, turminha. Turminha, então dando continuidade, né, nós estávamos vendo na aula passada os recursos energéticos não renováveis. Então falamos um pouquinho sobre o petróleo, né? A Pro pediu um trabalhinho de pesquisa para vocês, de onde vem e para onde vem o petróleo. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos ver sobre o petróleo no Brasil. Tá? No Brasil, maior parte das reservas de petróleo está em solo marítimo, em profundidades maiores que as reservas de outros países produtores, ou seja, ele é localizado em solo marinho, mas bem profundo mesmo. Então, para ser extraído, tem que ser perfurado a numa profundidade muito grande, ok? Assim, é necessário perfurar o assoalho marinho, que é o fundo do mar, para alcançar o petróleo. Por causa dessa dificuldade, foram desenvolvidas diversas técnicas e equipamentos, o que tornou o Brasil um dos países mais avançados. Então, devido ao fato do petróleo aqui no Brasil ser encontrado numa profundidade muito grande, muito maior do que a de outros produtores, o Brasil teve que desenvolver outras tecnologias, né, e técnicas para a exploração do petróleo, né? E isso tornou o Brasil um dos países mais avançados em termos de tecnologia de extração de petróleo. O pré-sal é uma camada de rochas do subsolo marinho que contém reserva de petróleo. Ela está localizada em grandes profundidades, sob as águas oceânicas, abaixo de uma espessa camada de sal. Então aqui, turminha, nós vemos a imagem, né? O petróleo aqui no fundo e aqui ele sendo extraído, né? A plataforma, olha quanto... 2.000 metros, 3.000 metros, 6.000 metros abaixo da superfície do mar. Então, devido a essa grande profundidade, né, o Brasil teve que se adequar e desenvolver aí tecnologias avançadas para poder explorar o petróleo, ok? Carvão mineral, página 109, turminha. O carvão mineral se formou há milhões de anos quando florestas inteiras foram inundadas. Restos de plantas como troncos, galhos, raízes passaram por um processo que os transformou em minério. Esse minério tem grande potencial combustível, uma vez que ele queimado libera elevada quantidade de energia. O carvão mineral é bastante usado para produzir energia elétrica em usinas termoelétricas. Assim como o petróleo, o uso do carvão mineral tem as desvantagens, como uma grande poluição atmosférica causada por sua queima. Há também problemas sociais relacionados à sua extração. As condições de trabalho em minas subterrâneas são muito ruins, com pouca luz e grandes riscos de desabamentos. Então, turminha, aqui nessa imagem vocês veem, né, uma mina de petróleo, de carvão mineral, né, a extração desse carvão mineral, o trabalhador aqui extraindo esse carvão, tá? Ele é um combustível, é um recurso não renovável, tá? Ele libera uma grande quantidade de energia, é usado bastante nas usinas termoelétricas, tá? Só que ele também tem as desvantagens, né? A grande poluição que é causada na atmosfera devido à sua queima, tá? E além disso, a extração desse recurso, né, por pessoas ali, trabalhadores nas minas de carvão, são condições precárias ali, onde eles têm onde tem muita pouca luz, né? Consequentemente ali, às vezes dificuldade até para respirar ali dentro daquele local, e além disso o perigo, né, porque são riscos de desabamento, então põe em risco a vida desses trabalhadores nos locais.
Então essas seriam as desvantagens do carvão. E o gás natural? Ele é encontrado no subsolo, no mesmo local em que se explora o petróleo. Ele resulta da degradação da matéria orgânica submetida a altas pressões e a alta temperatura. Ele é composto principalmente por metano e é um importante combustível utilizado em indústrias, automóveis e residências. Então é o gás natural que nós usamos aí em casa, né, para fazer comida, para poder utilizar o nosso fogão a gás. É o gás que chega por meio de encanamentos aos fogões da casa. Então tem locais, cidades que esse gás não é igual botijão, igual nós usamos aqui. Ele vem tudo por encanamento. O gás natural é uma fonte de energia mais limpa que as fontes derivadas de petróleo, porque a sua combustão emite gases menos poluentes. Então, ele é um pouco considerado mais limpo devido a uma menos quantidade, né, de gases poluentes na atmosfera. Aí nessa imagem, turminha, nós vemos aí um gasoduto criado em cooperação entre o Brasil e a Bolívia em 1999. O Brasil é o maior comprador do gás natural boliviano, muito importante para abastecer nosso setor energético. Tá? Turminha, página 110, temos aí alguns exercícios, vocês farão de homework, 110 e 111. O primeiro, o que são recursos energéticos não renováveis? A 2, escreva o nome dos recursos energéticos do quadro que não são renováveis. Então, aqui nesse quadro, turminha, nós temos aqui os recursos energéticos, certo? Alguns deles são renováveis, outros não. Vocês vão copiar na linha abaixo somente os que não são renováveis. O 3, mencione 3 combustíveis fósseis e diga as vantagens e desvantagens. Então, combustíveis fósseis, quais são os 3? Petróleo, carvão mineral e gás natural, certo? Quais são as vantagens e desvantagens desses combustíveis? O 4, por que o petróleo é considerado um recurso energético não renovável? O 5, ordene numerando de 1 a 4 as etapas da formação do petróleo. Então, nós temos aí 4 frases. Vocês vão numerar de acordo com a formação do petróleo, tá? 6, por que o gás natural é considerado uma fonte de energia menos poluente que o petróleo? E o 7, observe a tirinha abaixo e responda a questão. Então, nós temos aí a tirinha, certo? Aí uma ave fala para outra, o que é isso? Tratamento de beleza? A outra responde que nada, vazamento de petróleo. Olha como ficou a ave aí, toda suja, grudenta do óleo preto viscoso aí, chamado petróleo. Pergunta, por que é necessário tomar vários cuidados na extração, no transporte e no uso do petróleo? Que aí vocês vão responder aí. Bom, por quê? Lembra, a Pro comentou isso na aula passada, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Porque a utilização do petróleo envolve muitos riscos, né? Principalmente riscos ambientais. Um vazamento desse pode causar aí vários danos ao ambiente, principalmente aos seres vivos, né, turminha? Turminha, então, homework, páginas 110 e 111, ok? Dúvidas, só me chamar no WhatsApp. Combinado? Até daqui a pouquinho.